A paz seja com todos, né? Eu aqui, vocês aí e vocês aí nas suas casas, que Deus possa estar nos enchendo com a graça dele nessa noite. Nós vamos ler uma mensagem agora que se encontra no livro de Samuel, no capítulo 25, no versículo 25. Nós vamos ler o capítulo 25 e a gente para ali no lugar certo, que a gente possa ter bom êxito nessa leitura, amém? Então vamos lá. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou, desceu ao deserto de Parã, e havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua esposa Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Marca esse nome, Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi 10 mancebos, e disse aos mancebos: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus mancebos, e eles te dirão. Estes mancebos, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reservas, que degolei para os meus tosqueadores, e eu daria a homens que eu não sei de onde vem? Então os mancebos de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram, e lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os mancebos o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com ele quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Ora, pois, agora, e vê o que has
de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinhos e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas, 200 pastas de trigo passados, e pôs sobre os jumentos, e disse aos seus mancebos: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. E porém não declarou a seu marido. Amém. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vieram ao encontro, e encontrou-se com ele. E disse Davi: na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou, tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa leitura aqui é uma leitura extensa, porém era necessário que nós fizéssemos para que houvesse algo importante, que são os fatos em si. Tinha morrido Samuel, o principal, ou um dos principais profetas e juízes, o último juiz e profeta que instaurou a política de dinastia daqueles a quem ia liderar o povo de Deus. Isso é um fato muito importante, porque esse que nós citamos agora, o nome dele, Davi, ele foi um dos maiores e mais vitoriosos reis que houve. E a dinastia dele foi a mais longa que teve. Glória a Deus. O que acontece é o seguinte: ele foi ungido rei no lugar de um cidadão chamado Saul, que desagradou a Deus. Ele foi colocado como rei porque o povo, Samuel já velho, um juiz ali julgando as causas do povo de Deus, ele já velho, e o povo ali meio que olhando, meio de rabo de olho assim, mas Samuel já está velho, os filhos dele também já não vai dar, a gente não vai ouvir. Vamos pedir para Deus colocar um rei para nós poder estar seguindo. E o povo sempre querendo ver Deus na forma material, sempre querendo ver alguém de Deus na forma material, mas uma liderança de guerra, uma liderança de luta, uma liderança de batalha, uma liderança que sua a camisa, que vai e diz: olha, vamos. Deus, ele instituiu Saul como rei, e o povo se alegrou. O problema é que, ao ser instituído rei, em menos de 2 anos, Saul já estava metendo o pé pelas mãos.
Saul já estava dizendo que o negócio era com ele, Saul já estava dizendo, deixa comigo, Saul já estava dizendo que se tivesse que ser resolvido alguma coisa, seria do jeito dele. Nós vemos hoje em dia, muitos de nós, eu quero dizer muitos de nós, eu me coloco também nesse contexto, que muitas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. E aí o que acontece? Muitas vezes nós tomamos decisões na hora errada. Nós nos precipitamos, nós nos atiramos no abismo e depois é duro sair. Nós nos atiramos no abismo e depois nós não saímos, sem a ajuda de Deus. Essas decisões, muitas vezes que nós tomamos, eu quero dizer para vocês, são decisões precipitadas. E sem o aval de Deus, sem a bênção de Deus. É importante que nós entendamos que nós precisamos ter o aval de Deus para todas as coisas. Davi havia sido ungido rei e não tinha tomado posse. E uma perseguição sobre ele terrível. Uma perseguição de morte. Saul, o rei do trono, o dono do trono, ele ia ser destituído e já sabia que Davi ia ser rei, e ele queria matar Davi de qualquer jeito, e Davi bateu em retirada, saiu de perto dele. Davi, ele simplesmente, se quisesse, poderia matá-lo, poderia matar Saul. Davi foi um grande soldado, um homem sanguinário, um homem matador. Ele passava o rodo mesmo, ele passava a espada mesmo, a fio, não perdoava ninguém. Se fosse precisar de perdão, não era com Davi. Ele sempre se arrependia e sempre pedia perdão, mas ele não perdoava. Quando Deus falava, Davi, vai lá e passa o rodo, ele ia lá e passava o rodo. Contrário de Saul, Deus falava para Saul, Saul, vai lá e acaba com aquele povo. Saul ia lá e olhava, via o que fazia o que ele queria. Muitas vezes nós temos que tomar decisões. E essas decisões são importantes para o nosso futuro. E aí, Davi começou a reinar não por conta própria, mas porque Deus tinha um propósito de concluir um ciclo com Davi, com Saul. E antes disso, ninguém ia tomar o trono. Davi sentiu no coração que ele tinha que, entre aspas aqui, dar os pulos dele. E ele saiu. Então o que acontece? Ele não podia passar fome. Então ele pedia. E se dessem para ele, amém. Se não dessem, ele pegava mesmo assim. Porque ele precisava. Ele era um rei. Não com posse. Um rei que ia tomar posse, mas ele agia como rei. E para ele era tudo guerra. Era tudo guerra. E ele defendia as cercanias ali. Se ele visse que tinha um povo ali, naquelas regiões que estavam sendo oprimidos por exércitos maiores, ele ia lá com os homens dele e acabava com aquilo. Ele botava ordem no lugar. E ele foi. E cada vez que isso acontecia, ele ia ficando cada vez mais famoso. Cada vez que isso acontecia, ele ia ficando cada vez mais famoso. E a grandeza dele já era enorme. Ele tinha matado Golias. Ele já tinha liderado o exército de Saul. Foi um grande general. Mas o problema é a posse. O nosso problema é a posse. E nós temos que lutar com nós mesmos. Davi, ele lutava com ele. Ele lutava com ele para não se precipitar. E uma certa oportunidade nessas fugas que Davi fazia contra Saul, porque Saul estava atrás dele e queria matá-lo de qualquer forma. Numa dessas oportunidades, ele teve Saul para matar. Ele pegou a espada. A Bíblia nos relata que ele falou, eu vou cortar a cabeça dele. E aí o Espírito Santo tocou, ele falou, não vai tocar.
o ungido de Deus. Ninguém pode tocar no ungido de Deus. Ninguém. O ungido de Deus, você tem que apoiá-lo, ajudá-lo. O ungido de Deus precisa da nossa ajuda. Por isso que nós vemos, queridos, que muitas vezes são poucas pessoas. Esses dias eu estava dizendo que Jesus teve um plano de salvar a humanidade, juntamente com Deus e o Espírito Santo, de salvar muitos. Porém, poucos vão estar clamando, poucos vão estar buscando, mas esses poucos vão representar aquelas pessoas. Esses poucos vão receber os galardão, aquelas pessoas vão receber só a salvação, mas esse pouco, eles vão receber o galardão de Deus por terem lutado. Davi foi um lutador. Davi lutou. Glória a Deus. E venceu. Venceu todas as batalhas. E ele chegou nesse momento ali e ele pediu educadamente para que ele fosse servido, porque ele defendia aquele homem. Embora aquele homem fosse rico, Davi tinha o poder nas guerras. E ele sempre defendeu. E aí ele foi e pediu para que um auxílio, que eles ajudassem no que pudesse. E o homem falou: não, quem é Davi? Estou me lixando para Davi. Muitas vezes você prega a palavra de Deus para uma pessoa, você anuncia o reino de Deus para uma pessoa, e a pessoa pega e fala: quem se pensa que você é? Você é comedor de feijão que nem eu? Você não é mais do que eu. Aleluia. Davi teve todo um respeito com esse Nabal. E esse Nabal não era qualquer um. Ele era de uma família tradicional também. E a mulher dele, sábia. Deus tinha preparado essa mulher para ele. Para poder o quê? Para poder não destruir a casa dele. O que aconteceu? Glória a Deus. Davi disse: olha, é o seguinte, já que ele não vai servir nós, eu vou lá e vou passar o rodo, eu vou acabar com tudo, eu vou destruir tudo aquilo lá. E só que, como tinha uma pessoa, o Deus levantou alguém que foi lá para a mulher e falou: olha, apressa-te, porque o couro vai comer. Davi vai vir aqui e vai destruir tudo, porque Nabal virou as costas para ele e disse que nem sabia quem ele era. E essa mulher, Abigail, ela juntou tudo aqui que a gente leu, todas essas coisas, todos os alimentos, um suprimento ali, e levou lá. Levou, e Davi encontrou com ela no caminho, e ela falou: olha, Davi, meu marido, a culpa foi minha, mas está aqui, ó, está todo o alimento aqui. Muitas vezes nós temos que ir e levar para Deus. Nós temos que levar a nossa oferta. Davi queria uma oferta de Nabal. Abigail entendeu que era uma oferta que Davi queria. Ela separou a oferta e foi levar para ele. Nós temos que fazer isso também, porque Deus quer que nós vamos e levamos as ofertas para que Ele possa devolver. Nós damos 10 ofertas, Deus devolve 100 para nós. Nós damos 1000 ofertas, Deus devolve 10.000 para nós. Senão nós vamos construir o que? Nós vamos construir o nosso caminho da derrota cada vez que nós não nos ofertamos a Deus. Seja em tempo, seja em oração, quando nós não nos conectamos devidamente com o reino de Deus, quando nós não levamos suprimento para a casa de Deus, quando nós não levamos os dízimos, as ofertas, quando nós não nos oferecemos para pagar uma luz, uma água, para ajudar no mantimento, para ajudar um irmão, para ajudar no combustível. É isso que Deus quer. Que nós sejamos voluntários. Ele não tem que pedir para nós. E se nós fizermos isso, nós vamos abrir a porta da prosperidade para nós. Prosperidade material, primeiro prosperidade espiritual, porque você está dando um passo em direção a Deus. Deus vai dar 10 passos na sua direção. Você dá 10 passos em direção a Deus, Deus vai dar 20 passos, vai dar 100 passos na sua direção. É assim a conta de Deus, sempre para te abençoar. Deus deu muito para Nabal, e ele, assim mesmo, ele não foi suficiente para ele dar um pouco para o rei, para o futuro rei.
Nós temos que investir no reino de Deus. Amém. Nós temos que investir no reino de Deus. Se é um passo importante que nós temos que dar, se é um passo que nós queremos crescer espiritualmente, nós temos que investir. É em dinheiro, Roberto? É em dinheiro. Investir é em tempo, Roberto? É em tempo. Investir é em trabalho? É em trabalho. É assim que nós temos que ir. Porque senão nós não vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós tomarmos posse. A Abigail, ela preparou tudo, correndo, foi lá e falou: não, Davi, está aqui, ó. Ele não entendeu, mas eu entendi. Nós temos que entender que Deus quer a nossa participação efetiva, a nossa participação total com o reino dele. E o que aconteceu com a Abigail? Ela voltou para a casa dela lá, com o dever cumprido. Chegou lá, o marido dela acabou morrendo ali. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Ele acabou morrendo. Ela voltou, ele viveu mais um pouquinho ali, questão de um dia ou dois, e morreu. E Davi ficou sabendo que Nabal tinha morrido. Davi falou assim: olha, então faz o seguinte, falou para os homens deles, para os soldados dele: vai lá, pega Abigail e traz, fala para ela que ela vai ser minha esposa. Então ela fez o quê? Além de ela livrar o povo dela, com a oferta que ela deu para Deus, não só isso, Deus retribuiu que ela fosse esposa do rei Davi. Que logo ele já seria rei, porque Davi, mais um pouquinho, ele acaba morrendo nessa situação, sem que Davi precisasse ter as mãos dele sujas. E Abigail, então, ela foi o quê? Ela foi coroada. Ela era, a palavra diz aqui para nós, que ela era formosa e inteligente. E a inteligência, nós temos que usar a inteligência. Nós temos que usar a nossa inteligência para não duvidar das coisas de Deus. Para não duvidar das coisas de Deus. Nós temos que usar a nossa inteligência. Porque isso vai fazer com que as portas se abram. As portas do céu se abram. As portas da terra se abram para nós. A nossa voluntariedade e o nosso amor com o ministério faz com que nós venhamos nos encorpar. Se nós precisamos, eu quero isso, Deus vai dar. Eu quero aquilo, Deus vai dar. Eu preciso daquilo, Deus vai dar. Porque Ele honra aqueles que o honram. Deus honra aqueles que honram Ele. E jamais serão envergonhados e confundidos aqueles que confiam e esperam no Senhor. Que essa mensagem possa trazer